quando eu vou pregar, eu sempre começo com uma pergunta. E essa semana eu estava assistindo e eu vi algo que me chamou muita atenção. Se alguém chegasse em você e falasse assim para você: tira a sua perna e troca por uma moto ou um carro. Vamos falar um carro, né? Porque arrancar a perna não tem como dirigir a moto. Mas se te oferecessem um carro do ano, o melhor carro, você trocaria? Pensa um pouquinho. Aí você iria ainda, além de você ganhar o carro, você ganharia também uma cadeira de roda, a última, né? Que tem por aí. Você trocaria? Não. Nós não trocaríamos. Sabe por que nós não trocaríamos? Porque a gente já imagina a gente dentro do carro ali e sem a nossa perna, né? E muitas vezes nós reclamamos de tantas coisas, reclamamos de tudo. Reclamamos do nosso dia, reclamamos o que nós temos para comer, reclamamos de tudo. E nós não temos esse sentimento de gratidão, porque nós temos que ser gratos. Graças a Deus nós temos duas pernas, nós temos dois braços, podemos falar, podemos enxergar. Nós temos que ser gratos ao Senhor. Amém? E essa semana eu falei para o pastor, eu estava preparando uma outra palavra, mas o Senhor é quem manda, não sou eu. E até estava conversando com as irmãs. Eu sou muito obediente. Porque assim, quando o pastor colocou lá, conversei com ele aqui, e ele falou: não, pastora, está na hora de começar. Falei: amém. Se o Senhor falou com o Senhor, amém. Porque nós temos que ser obedientes. Porque se eu não for obediente ao meu líder, a quem eu vou ser? E começa da minha liderança, começa do meu pastor. Então eu tenho que obedecer. Se eu sou muito obediente, irmão. Se o pastor falar, louva tal dia, eu vou louvar tal dia. Se o pastor falar, vai lá, eu vou lá. É obediência, nós temos que ser obedientes. Porque senão não flui. Porque senão acaba ficando, sabe, dividido. E não flui. Amém? Ou eu estou ou não estou. Não tem como eu ser mais ou menos, né? Ser morno. Amém? Vamos estar abrindo as nossas Bíblias. Eu vou estar lendo, irmãos. Aqui eu acho que eu sou baixinha, mas eu creio que eu consigo aqui. Em Lucas. Vai abrindo as Bíblias em Lucas 18, 35. Lucas 18, 35. Quando Jesus se aproximou de Jericó, havia um mendigo cego, sentado à beira do caminho. Ao ouvir um barulho da multidão que estava, perguntou o que estava acontecendo. Disse-lhe que Jesus de Nazaré estava passando por ali. Então começaram a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Os que estavam mais à frente os repreendiam e ordenava que se calasse. Mas ele gritava ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus parou e ordenou que lhe trouxesse o homem. Quando ele se aproximou, Jesus lhe perguntou: o que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver, respondeu o homem. E Jesus disse: receba a visão, a sua fé curou. No mesmo instante, o homem passou a enxergar e seguiu Jesus, louvando a Deus. E todos que presenciaram isso também louvaram a Deus. Amém? E assim, irmãos, quem aqui já teve contato com uma pessoa cega? Quantos?
de ter contato assim bastante, ou só de conheço, só de ter bastante tempo? Nós sabemos que não é fácil, né? Eles andar, para fazer as coisas é muito difícil. E ali o Senhor me levou a lembrar do meu avô, meu bisavô. E assim, todo final de ano a gente viajava para o Rio de Janeiro, divisa de Minas, né? Onde os meus avós, né, falecidos, bisavós, moravam. E eu lembro que eu falava assim, eu ia tão assim, sabe, naquela expectativa de ver o meu avô, meu bisavô. E aí eu falava assim pro meu pai: pai, como é que meu bisavô vai me ver? Como é que ele vai saber que sou eu? E meu pai falava sempre: você é muito, o pessoal fala muito de você pelos cabelos, porque eu tinha um cabelo comprido, cabelo liso. E aí eu falava assim: tá, mas como é que ele vai me conhecer? Como é que ele vai saber que sou eu? E aí, chegando na casa do meu bisavô, fazia aquela fila, os bisnetos, né? Para ir lá, né, dar benção, né, pro avô, para conversar. E ali eu ficava ali, né, olhando, aí ele ia tocando no rosto, e ele ia falando quem era, né? E a gente ficava todo feliz, né? Ele adivinhou, ele acertou. E eu tinha uma preocupação dele não acertar que era eu, mas eu tinha uma preocupação tão grande. E teve um dia que eu até falei, pro meu pai, falei: pai, e se eu prender o cabelo, ele não vai saber que sou eu. E meu pai: não se preocupa, ele vai saber que é você. E ali, na hora que foi eu, ele pegou no meu rosto, né? E pegou assim em mim, aí pegou nos meus cabelos, né? Aí ele: essa é a Érica, filha do Sebastião. Aí eu: isso, bisavô. Então assim, sabe, a gente via ali a dificuldade, e nós víamos também, sabe, a vontade de ver. Porque imagina, se chegassem nele e falassem para ele: você vai voltar a ver. Você pode ter uns 10 minutos para você enxergar. Você acha que ele não ia querer? Ele ia querer, com certeza. Então assim, e ali o Senhor começou a falar comigo, porque muitas vezes nós temos tudo, mas nós não damos valor. E quando fala aqui, ó, na palavra, quando o cego começa a gritar: Jesus, né, tem misericórdia de mim. E ali o povo começa a querer calar. Eu não sei qual que é o seu problema, qual que é, sabe, o milagre que você precisa nessa noite. Mas eu falo para você, você precisa gritar. Você precisa, sabe, deixar as pessoas, sabe, assim, falarem o que elas quiserem falar. O importante é você e o Senhor, sabe? E falar para o Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, eis-me aqui, sabe? Porque muitas vezes nós queremos sim que o Senhor nos abençoe, que o Senhor, Ele nos dê. Mas muitas vezes nós ficamos calados com a situação, com o problema. E o nosso Deus, Ele é maior do que qualquer problema. Amém? Então assim, temos que estar, sabe, firmados mesmo, focados mesmo em Cristo. Porque eu imaginei, sabe, assim, porque eu sou muito assim, irmãos. Antes da palavra, eu peço para o Senhor, para o Senhor me levar lá, sabe? Eu me imagino andando ali, vendo aquele cego, sabe? O Senhor me mostra dessa forma. E eu imaginei ele ali, sabe, com aquela dificuldade, pedindo dinheiro. E o pessoal ali fica quieto, fica quieto. E quantas vezes nós precisamos de um milagre, ou nós conhecemos alguém que precisa de um milagre, e nós o que? Tiramos a nossa mão. É o que eu falo sempre: intercessão são poucos. Orar pelo outro, pegar e falar: não, eu estou aqui, eu não vou tirar a minha mão, eu estou aqui, precisa, estamos aqui. Enquanto não se mover, enquanto não acontecer, eu não vou tirar a minha mão. É difícil, não é fácil. Mas nós temos que ter certeza de quem nós temos crido, em quem nós estamos firmados. Nós não podemos, sabe, ficar naquela balança, sabe, deixar o mundo nos oprimir. O mundo, sabe, muitas vezes nos jogando para lá e para cá. Não, sabe, você precisa de um milagre, ora. Você precisa de, sabe, de algo espiritual, algum dom. Eu não sei o que é que o Senhor quer falar hoje com você, mas clama ao Senhor, pede para Ele, porque Ele faz.
sabe? É no momento dele, não é no meu. Eu por muito tempo, eu pedia para Deus, eu falava para o Senhor, Senhor, eu quero um coração, sabe, mais limpo. Porque eu era uma pessoa arrogante, uma pessoa que não gostava de pessoas, uma pessoa que eu me achava, sabe, superior. E eu pedia muito para o Senhor, porque muitas pessoas chegavam em mim e falavam para mim, nossa, só o que falta, né, Deus mudar esse seu coração. E eu comecei a orar e eu falava para o Senhor, Senhor, eu quero um coração, sabe, igual ao seu. Eu quero, sabe, me esvaziar cada dia na sua presença. E ali, a partir do momento que eu comecei a obedecer e fazer o que Ele tinha mandado eu fazer, começou a acontecer. Mas não foi na minha hora, foi na hora dele. Tudo é na vontade dele. Então na hora certa o Senhor foi e abençoou um coração que se preocupa com a vida, que se preocupa, sabe, com um vizinho, que se preocupa se alguém está doente, se preocupa com tudo. Eu sou muito preocupada, sabe, assim, com as pessoas. Então eu falo pro pastor, eu pedi tanto para Deus, né, um coração, né, aquebrantado, um coração que ama a palavra, que ama estar, né, ama o próximo, que eu me preocupo demais, sabe? Se a pessoa não vem no culto, eu já mando mensagem, sabe? Eu sou muito assim. Mas isso foi o que eu pedi. Eu queria ter essa preocupação com o próximo, porque antes eu só olhava o meu próprio umbigo. Antes eu só achava só que eu era melhor, que eu... E não é dessa forma. Eu preciso de você e você precisa de mim. E antes para mim não era assim. E aí depois que o Senhor foi me descendo, né? Na casa, eu fui descer na casa do oleiro. O Senhor foi me espremendo. Eu fui aprendendo que sem Ele eu não sou nada. Eu sou dependente dEle, totalmente dependente. Então assim, irmãos, sabe? Quando falamos desse cego, nós temos que botar na nossa mente: qual que é o meu problema? Você é cego? Você precisa ficar pedindo dinheiro? Você precisa estar naquela situação? Não. E muitas vezes nós viemos para a casa do Senhor arrastados. Viemos para a casa do Senhor, sabe, achando, eu vou lá, né? Aqui não é clubinho. Aqui é a casa do Pai. E nós temos que ter reverência na presença dEle. Nós temos que estar, porque eu amo estar na casa do Senhor. Eu amo estar em união. É dessa forma que nós temos que estar. Não adianta, sabe, ficar olhando para o lado, ficar, mas será? Mas será? Não, será não. O Senhor, Ele está aqui. Eu, desde a primeira vez que eu entrei neste lugar, eu senti a presença do Senhor. E eu lembro que o meu esposo, o pastor Anderson, ele falou assim para mim: eu não quero ficar andando em várias igrejas. Eu não quero ficar indo ali, aqui. E quando nós entramos aqui, a minha filha e eu olhamos para ele e nós falamos: é aqui. Aí ele ficou: mas a igreja, parede preta, né? Mas assim, Deus, Ele foi bradando, foi tocando, né? E hoje pastor Anderson não usa mais terno. Olha que bênção, não usa mais terno. E antes era só de terno, irmãos, terno e gravata. Eu não estou usando salto. É uma vitória, porque sempre estive de salto. Então assim, sabe, nós vamos mudando. Vamos mudando. Porque nós estamos aqui, eu tenho que seguir o que é aqui, né? Então, eu sempre estou de salto, eu gosto muito de salto, mas assim, às vezes eu tiro um pouquinho, né? Às vezes é bom, né? A gente ficar sem salto, né? Mas assim, nós temos que estar nos ajustando. E ali, quando eu vi o pastor Anderson parar de ficar usando terno, parar de ficar usando social, eu falei: nossa, amor, você fica tão bonita de camiseta, né? E calça, jeans, né? E tênis, né? E eu falei: como que Deus faz as coisas, não é? Como que Deus trabalha. Mas assim, nós não éramos assim, era bem social mesmo. Eu era vestido tipo de festa, de salto, sempre assim, sabe? Tinha um congresso, algum culto de mulheres, era aquele desfile, né? Eu ainda sou um pouquinho, né? Que eu gosto muito de vestido, né? Mas assim,
devagarzinho a gente vai, né, nos moldando, né, conforme a rocha, né? Mas já tenha mudado bastante, para a honra e glória do Senhor Jesus. E assim, quando nós viemos aqui, fomos muito bem acolhidos. E eu falei para o Senhor, eu falei: Senhor, por que falar sobre isso? Ou nós estamos, é como eu sempre falo, nós temos que vestir a camisa, sabe? Vestir a camisa mesmo. Não, eu sou rocha, eu sou da igreja. Eu falo pro pastor, muitas vezes eu vou malhar na academia, eu não consigo malhar falando de Jesus. Vem um, pede oração, vem outro, começa a conversar, vem outro, e às vezes Deus me incomoda e eu vou lá e falo: ó, vai lá na igreja. Lá na igreja assim, tem as meninas que dançam, lá na igreja tem um grupo de louvor, lá na igreja é assim, é uma bênção. E assim, sabe, a gente não consegue ficar calado. Por quê? Porque nós sentimos aquela necessidade de falar da nossa casa, sabe? É que nem na nossa casa. Nossa casa para nós não é perfeita? Fala para mim, não é perfeita a casa de vocês? É um lugar gostoso que depois que você trabalha, você chega, você tira o seu sapato, você vai lá, você deita, você descansa, e ali, sabe, você fica tranquilo. Aqui é a casa do meu pai, e eu tenho que o que? Abraçar, trazer pessoas, sabe? Porque já pensou se eu for ficar pensando somente em mim? Ficar pensando nos problemas? Irmão, se nós formos aí em todas as igrejas, nós vamos ver problemas. Em todas tem. Não são diferentes. Mas basta o quê? Eu começar a orar. Porque se eu não gosto de algo, eu tenho que orar. Se eu não gosto de alguma atitude, eu vou orar. Se eu não gosto, muitas vezes não é o lugar, mas sou eu que Deus quer mudar. Tá entendendo? Então muitas vezes não é o lugar que tem que ser mudado, sou eu. E eu por muito tempo eu pedi para o Senhor me mudar. E o Senhor ainda tem me mudado. Senhor, eu falo que eu estou num processo ainda de mudar, né? Mas como eu estava falando, quantas vezes nós somos calados pela dificuldade, pelo problema. Muitas vezes nós olhamos o problema e achamos que ele é maior do que o nosso Deus. Nós não imaginamos o tamanho do nosso Deus. Nós não imaginamos o que Ele pode fazer por mim e por você. É como eu falei, meu avô, ele não enxergava, mas ele ali, sabe, com um toque, ele conseguia saber os bisnetos, os netos, e ali a gente fazia aquela fila, e era fila grande, porque final de ano juntava um monte de carro na casa da minha avó, e era aquela festa, né? E depois que meu avô faleceu, eu voltei lá só mais uma vez. E eu fui e pedi, né? Eu falei pro meu pai, pai, eu quero ir lá na casa, né, que a bisavó e bisavô moravam. E meu pai falou: você quer fazer o que lá? Eu falei: eu quero ir lá. E aí ele me levou. Chegou lá, meu bisavô sentava num tronco, assim, aonde tinha, sabe, uma árvore, e tinha uma sombra tão gostosa. E eu sentei ali e fechei meus olhos. E aí eu falei pro meu pai, né? Falei: nunca mais, né? O bisavô vai estar aqui. Mas aí, fechando os meus olhos, eu pude, sabe, sentir o que ele sentia naquele lugar, né? Ele não era cristão, mas nessa época eu também não era criança. Mas sabe quando você sente a paz? Você sente uma paz naquele lugar? E era assim. Então assim, irmãos, não se esqueça. Não se preocupe com o tamanho, sabe, do seu problema. Maior é o Deus que nós servimos. Porque muitas vezes ficamos ali presos, sendo sufocados. Muitas vezes o povo tentando nos calar, tentando, sabe, fazer com que a gente não olhe, sabe, para o alvo, para que a gente, sabe, não siga a Jesus. E nós temos assim, sabe, que pegar mesmo assim e não ligar para o que os outros vão falar, não ligar para a multidão, não ligar, sabe, se muitas vezes você ora mais alto, amém?
Se você ora mais baixo, amém também. Mas não podemos parar, sabe, de falar: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, eis-me aqui. Senhor, se preciso for, me molde. Se preciso for, sabe, me esvazie. Eu tenho o hábito de pedir. E eu peço todos os dias para o Senhor me esvaziar de mim mesma. Porque nós precisamos. Porque às vezes pode acontecer, e já aconteceu isso comigo. Uma vez eu fui pregar numa outra igreja. E aí eu preguei para todos, né? Que lá eu pregava para todo mundo, não foi somente para mulher. Mas aí o primeiro culto, numa quarta-feira, tinha poucas pessoas, mas o culto foi uma bênção. E aí o pastor chegou em mim e falou para mim: pastora Érica, na outra quarta-feira eu quero que você pregue de novo. E eu peguei e falei: tá bom, né? Vou pregar. Só que começou a subir. Eu preguei, lotei, o pessoal gostou, não sei o quê. Na hora que eu olhei, a igreja estava lotada. Lotada, até vereador veio. E assim, não é do jeito que eu quero, é do jeito que Deus, Ele faz. E ali eu já fui subindo, e ali o Senhor falou para mim, lembra do livro do Ben-Hinn, Bom Dia Espírito Santo? Não é porque ontem, no caso, né, na outra quarta-feira, foi bênção que hoje vai ser. Você orou? Você se esvaziou? O Senhor falou isso para mim, eu, em cima do altar, com a palavra toda pronta. E o Senhor começou a falar para mim. E eu não consegui continuar a pregar. Porque não era, eu não deixei o Senhor me usar, mas era eu me achando. E dessa forma não flui. Não é do jeito que eu quero, e sim é do jeito que Ele quer. Então assim, nós temos que prestar atenção. E quando eu comentei isso com o pastor Anderson, que eu lembrei certinho a parte do livro do Ben-Hinn, porque ele fala que ele foi pregar e que na primeira reunião foi tranquilo, na segunda lotou, e ele já subiu já, e ali o Senhor não permitiu. E é dessa forma que o Senhor, Ele faz. Não é para minha glória, mas é para a glória dEle. É o que eu sempre falo, tudo que eu faço é por Ele. Tudo que eu faço é para Ele. Então assim, irmãos, sabe, que essa palavra fique no teu coração. E não esqueçam não, maior é o nosso Deus do que qualquer problema. Hoje eu estava vendo também um vídeo de um rapaz sem as pernas e sem as mãos. E ele falou assim: imagina, os momentos mais difíceis eu preciso de alguém, e às vezes não tem. Imagina esse rapaz para usar o banheiro. Imagina esse rapaz para ir para um cômodo e se arrastando. E assim, nós temos que ter esse sentimento, como a diaconisa Fátima falou, de gratidão. Nós temos que ser gratos por termos duas pernas, dois braços, por podermos falar, podemos trabalhar. E muitas vezes, sabe, nós vemos pessoas que não têm. E é o que o pastor Anderson falou no link, que a gente conhece um rapaz que só de falar de Jesus, os olhos dele brilham. Você vê ali, sabe, Jesus. E assim, você vê ali, não tem nem como eu explicar, só olhando, irmãos. Você vê uma paz, e ele é tão simples. Ele carrega uma bicicleta, irmãos. Ele anda com a bicicleta para lá e para cá. Simples, ele sempre, assim, quando ele tinha oportunidade, o pastor sempre mandava uma camisa, mandava uma calça para ele, ele muito grato. E assim, não tinha, olhando pelos olhos, não tinha nada, mas a presença do Senhor era real na vida daquele homem. Sabe, aquela pessoa que você tem vontade de estar perto, aquela vontade de estar ali, sabe, ouvindo. E ele falava de Jesus assim, ele olhava assim para o céu, sabe, o olho dele chegava a encher de lágrimas. É isso que nós precisamos ter.
É isso que nós temos que ansiar, sabe? Pela presença do Senhor dessa forma, sabe? Sabe, o principal é a presença. O principal é estar, sabe, com Cristo. É estar, sabe, fazendo a vontade dEle. Não olhando, sabe, para a direita, para as pessoas, o que elas vão pensar. Ou no caso, eu tenho que ter um carro bom. Eu tenho que estar bem para eu estar engrandecendo ao Senhor. Eu tenho que ter para eu estar engrandecendo ao Senhor. Irmãos, está totalmente errado. Então você está servindo outro Deus diferente. Porque nós temos que estar, e logicamente na palavra mesmo diz que o Senhor Ele vai nos dar, mas não é na minha hora e na tua hora, é na hora dEle. Porque se for na nossa hora, já pensou? O Senhor vai ser o nosso empregado? Não. O Senhor não é nosso empregado, é na hora dEle e não na nossa. E Ele sabe a hora de cada coisa. E eu falo, sabe assim, muitas vezes, se Ele der o que você tanto quer, nem pisar na casa do Senhor, muitas vezes você não vai pisar. Ou se pisar vai ser tipo, eu vim hoje, porque eu tive um tempo. Ou se o Senhor te abençoar com o trabalho que você quer, já vai tirar o foco de estar na casa do Senhor. Então assim, agradece ao Senhor por você poder estar sentado nesse banco, por você poder estar neste lugar, por você poder estar engrandecendo, poder estar no corpo, né? Isso é muito importante, irmãos. Então assim, tudo é na vontade do Senhor. E como eu falei, não se esqueçam nunca de gritar mesmo, se preciso for: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Sabe, hoje eu estava na minha casa e eu falava para o Senhor: Senhor, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. E ali o Senhor começou a falar comigo essa palavra. E assim, não se esqueça o tamanho do nosso Deus. Ele pode fazer tudo. Ele pode chegar aqui, fazer. Eu já até falei aqui uma vez que eu fui ministrar a oferta. Eu falei, se Ele quiser, Ele coloca aqui, Ele manda alguém ali, a pessoa paga o ano inteiro de aluguel. Mas Ele não quer isso. Sabe por quê? Ele quer que eu e você façamos parte, sabe? Para que a gente possa fazer parte do corpo. Estar, sabe, entregando o nosso melhor. É dessa forma que o Senhor Ele faz. Amém? Irmãos, fico aqui. Amém? Mas não se esqueça não, tá bom? Do que eu falei. Tudo é na vontade dEle, no tempo dEle. Se for no nosso é muito fácil, né? Já pensou? Já pensou, irmã Márcia, se o Senhor for dar tudo que você quer na sua hora? Não é assim, né? Nós temos que saber esperar, né? O filhão lindo aqui, tocando, para honra e glória do Senhor Jesus. É uma bênção, não é? Eu imagino quanto você orou, quanto você pediu. Então é dessa forma, sabe? E muitas vezes olhando, você pode até pensar: nossa, mas está falando porque ele está tocando. Nós mães, nós gostamos de ver nossos filhos na presença do Senhor. Um dia os meus filhos estiveram, hoje os dois não estão. Mas eu creio no nome de Jesus que Deus Ele tem um tempo para todas as coisas. Quando eles eram pequenos, nós trazíamos para a igreja, nós ensinamos, conversamos, nós orávamos juntos, sempre juntos. Hoje eles não estão na casa do Senhor, mas nós sempre separamos um tempo para estarmos sentados juntos, para estarmos conversando, mesmo que muitas vezes, né, amor? A gente ouve umas coisas que é como eles não estão na igreja, a gente escuta umas coisas que só Jesus pode dar graça, mas nós temos que ter o nosso tempo ali, né, junto com os nossos filhos. E assim, um tempo de amor, sabe? Um tempo de falar: eu tô aqui. O que você precisar, não esqueça o que Jesus fez. Então a gente sempre está falando. E hoje, eu estava conversando com a minha filha, eu falei para ela: filha, você sabe quem te deu o trabalho? Você sabe quanto que a gente orou? Você sabe o tanto que a gente pediu para o Senhor por esse serviço para você? Mas começa, sabe, devagarzinho, vai num culto
Eu creio que o Senhor, Ele vai tocando na sua vida e Ele vai te trazendo de volta. Mas começa a ser grata. Começa a agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito, todos os livramentos. Porque muitas vezes nós só queremos só bênçãos materiais e nós não vemos o livramento que o Senhor muitas vezes nos dá num acidente de carro, indo da nossa casa em algum lugar. Nós não vemos o livramento que o Senhor, Ele tem nos dado. Então, irmãos, nós temos que estar mais alinhado com Cristo. E estar mais assim, sabe? Não, no que eu estou errando. Senhor, muitas vezes a gente até acha que a gente está certo. Mas pedir para o Senhor, Senhor, se eu não estou certo, mostra aonde que está errado. Mostra o que o Senhor quer da minha vida. E o Senhor assim, Ele vai fazer. Mas para isso nós temos que pedir, porque o Senhor, Ele não é como o inimigo, né? Que já invade, já entra, já fazendo o que Ele quer. Não, não é assim não. O Senhor, Ele é maravilhoso. E Ele só vai bater, só vai fazer a partir do momento que você abrir o seu coração. Amém? Quero agradecer a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém? Glórias a Ti, Jesus.